que vive um arauto do Evangelho? Não é? Se tem, claro, a gente já conheceu aqui todas as divisões, né, e tudo, né? E a gente percebeu e tudo, mas especificamente o carisma, aquilo que deve ser vivido como um resumo de regra de vida. Bom, o Carisma dos Arautos do Evangelho, que é, digamos, a associação que nasceu, né, fundada pelo Monsenhor João, e dessas saíram duas outras instituições, o mesmo carisma fundacional. Okay. Entender carisma é um dom do Espírito Santo. Carisma pode ser o carisma, por exemplo, o seu de falar. Você tem um carisma de falar, de se expor, e se posso dizer, acho que teologicamente não podemos afirmar assim, o carisma do podcast, até lá não chega, mas o carisma de falar. É um dom do Espírito Santo. Mas esse carisma que você recebeu, você não pode transmitir. Não tem perigo, é seu. Ainda que você tenha filhos, descendência, netos, você não vai transmitir isso. Agora, um carisma próprio de fundação, ele é transmissível. Aí que está a diferença do carisma individual que Deus, que o Espírito Santo concede para benefício de outros, e o carisma fundacional que o Espírito Santo concede para transmitir a outros e aquilo perpetuar. Esse é provavelmente o carisma fundacional. Esse carisma tem como ponto de partida uma visão do universo, arquitetônica do universo, harmônica, procurando observar justamente esse modo de Deus conceber as coisas hierárquico, ordenado, tudo com uma finalidade, com beleza, com esplendor. Deus fala através do universo criado. É o primeiro apelo de Deus. Por isso que diz o Salmo 18, os céus e terra narram a glória de Deus. Então, a partir da contemplação do universo ordenado, da beleza do universo, procurar reproduzir na vida diária esta beleza que Deus imprimiu na obra criada por Ele. Assim, vamos imprimir esse modo de ser nas construções, imprimir na liturgia, no dia a dia, no modo de cumprimentar, no modo de ser educado com esse e com aquele. Ontem estava no lançamento de um livro do cardeal Dom Raimundo Damasceno, uma empresa aqui em São Paulo, a Meira Fernandes, e às tantas, o irmão dos sócios me perguntou: me explica uma coisa, padre, eu queria fazer uma pergunta. Ele é meio filósofo, assim, e aí ele me disse assim: mas o que você quer saber? Por que vocês todos estão sempre contentes e alegres? Eu observei que todos estão alegres aqui, sorrindo, contentes, alguns dos nossos lá. Eu levei um susto com a pergunta, mas eu entendi. Ele queria saber qual era o fundo, que carisma é esse. Ele não sabia exprimir dessa forma. Então, porque estava num ambiente social, e a gente precisa aprender a tratar bem as pessoas, e o modo de tratar bem é sorrindo. Isso o Monsenhor João nos ensinou. Então, você vai ver desde o modo de tratar alguém, depois vai celebrar a missa de um certo modo, com cuidado, procurando o esplendor, o ornamento, os paramentos. Você vai dizer: então o luxo não é o luxo. É a beleza própria que Deus imprime na criação e que nós procuramos, a partir das coisas realizadas por nós, imprimir também. Sim. Então, o carisma é através da beleza, do esplendor. Mas não a beleza física, sobretudo a beleza de alma. Aquela que vai se exprimir com a virtude. E a virtude que vai se concretizar com coisas muito próximas, muito corriqueiras e que se pode tocar com as mãos. E aí, esse é o carisma, propriamente, dos arautos do Evangelho. E a partir daí vai se desenvolvendo dentro daquilo que cada um é capaz de fazer. Dentro da sociedade, então o médico, o engenheiro, o advogado, que é arauto do Evangelho, ele vai justamente procurar levar esse carisma para a sua própria profissão. Né? E o sacerdote, enfim. E, sobretudo, também a devoção a Nossa Senhora. Aí vai nascer justamente a espiritualidade. Isso. Do carisma, você tem o carisma, que é essa ação do Espírito Santo, o modo de Deus se manifestar através daquela instituição. Vai pegar o carisma beneditino. Sim. Que é justamente o esplendor, mas na liturgia. Isso. A gente vê um monge beneditino na liturgia. Aquele é um monge beneditino. Isso. E mesmo sem conhecer a ordem, porque ele tem algo de São Bento, né? Apesar de ter 1500 anos depois. O carisma inaciano dos jesuítas, Sim. aquela lógica própria de Santo Inácio. O carisma dominicano da pregação. Você vê que cada instituição tem um carisma próprio. Ninguém fala da pobreza como um franciscano, que vive na perfeição o seu próprio carisma. Ninguém vai conseguir pregar um retiro como um jesuíta, que viva na plenitude o seu carisma próprio do fundador. Então, percebe como é que é um universo na igreja, é um jardim que a igreja representa. Agora, o carisma compreenda agora a espiritualidade.
A espiritualidade própria dos arautos do Evangelho, ela está alicerçada em 3 pilares. Primeiro, a devoção à Eucaristia, como mais importante, o como e fonte de toda a vida da igreja. A devoção a Maria Santíssima, não? E terceiro, a devoção ao Papa, ao papado. Esses são os 3 pilares de devoção dos arautos do Evangelho. A espiritualidade está alicerçada nisso. Por isso que o símbolo, eu não utilizo, porque só utilizo as chaves pontifícias para recordar justamente, mas o símbolo nosso é o... Você pode mostrar aqui. Tem Maria, Eucaristia no centro, e a base está aqui, uma chave pontifícia para indicar justamente a sé de Pedro, a rocha sobre a qual está edificada a igreja. O senhor não utiliza pelo cargo que tem? Não, é porque justamente o sacerdote Monsenhor João achou que ficaria demasiado colocar um símbolo sobre o hábito, porque é próprio sacerdote uma certa sobriedade. Entendi. Ele preferiu fazer uma coisa assim. Mas se o Davi me mostra aqui, a gente coloca aqui para o pessoal ver. Não sei se vai sair desfocado ou não. Aqui dá para mostrar. Sim. A água sai bem aqui? Consegue? Sai tranquilo. Então aqui dá para perceber bem Nossa Senhora no centro, não? Uhum. Depois a Eucaristia quase que no coração de Nossa Senhora, e embaixo as chaves pontifícias. Lindo. Então tem toda uma teologia por detrás do símbolo, né? Recordar que Nossa Senhora foi aquela que, por ação do Espírito Santo, o Verbo de Deus se fez carne. E nós podemos afirmar com toda segurança de que, dada a vontade de Deus, Jesus jamais poderia ter dito: tomai e comei, este é o meu corpo, se não tivesse recebido um corpo de Nossa Senhora. Isso. Ele não poderia morrer na cruz com o corpo que ele tem, se não tivesse recebido dela. Sim. Então ela está no centro do mistério da encarnação, do mistério da redenção e do próprio mistério eucarístico. Isso.